Fala galera, bem-vindos novamente ao canal Crossover. Eu sou o Wesley Piluria e estamos de volta com o Top 10. Dessa vez, Top 10 livros banidos ou livros que já foram proibidos. Então já toca o terror e clica nesse like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e bora pro vídeo. 10. Harry Potter. Uma cópia dos livros de J.K. Rowling foi queimado durante um protesto em frente à igreja da Comunidade de Cristo. Isso foi em 2001 no Novo México, Estados Unidos. As motivações são variadas. Algumas delas falam que acreditavam que a obra incentivava o uso de magias e poderiam levar as crianças à prática de bruxaria, além de promover o mau comportamento e que os livros são assustadores demais para as crianças. E isso já impediu a J.K. de receber uma medalha presidencial da liberdade nos Estados Unidos. A obra chegou a ser banida nos Emirados Árabes Unidos e instituições conservadoras chegaram a protestar nos Estados Unidos. E aqui no Brasil. Harry Potter! 9. 50 Tons de Cinza. As obras sofreram ataques de grupos conservadores e até por praticantes de BDSM, que são os grupos de sadomasoquismo. Eles discordaram sobre como o tema foi tratado. Várias livrarias americanas se recusaram a manter a trilogia em suas estantes. E aqui no Brasil, mais exatamente no Rio de Janeiro, um juiz assinou uma ordem de serviço, considerando a obra imprópria, proibindo a exposição sem lacre. 8. O Caçador de Pipas. O livro foi publicado em 2003 e somente cerca de 5 anos depois que as polêmicas começaram. Alegações como o livro tem conteúdo sexualmente explícito, linguagem ofensiva e inadequação de idade. Outras alegações ainda diziam que o livro tratava de homossexualidade e que também havia ponto de vista religioso e violência. Um livro pensado para incitar ao terrorismo e promover o Islã. Assim eram as alegações. Isso tudo porque o livro descreveria um estupro e a linguagem seria um pouco mais carregada, tendendo à ofensiva. Boa parte das tretas foram nos Estados Unidos, e o autor admitiu que há elementos sérios que pais e professores precisam discutir com seus filhos antes de entregarem o livro a eles. Sete. 1984, de George Orwell. O livro é uma crítica aos regimes totalitários e às demonstrações excessivas de poder. E isso tudo na época da Guerra Fria. Bem, banimento imediato nos Estados Unidos. Isso por ser considerado pró-comunismo. Já na União Soviética, o livro foi banido por ser considerado contra o regime de Stalin. E, ironicamente, o tema principal do livro é uma crítica à censura. O banimento foi entre 1950 a 1990, 40 anos de exílio. A revista Time já elegeu o livro como um dos mais perseguidos ao redor do mundo. 6. O Código da Vinci, de Dan Brown. O livro foi massacrado por grupos religiosos. No Líbano foi banido 5 meses após o lançamento, com alegações de que Jesus se casou e teve relações sexuais e que tudo isso seria um insulto ao cristianismo. O Vaticano entrou em desespero com esse apócrifo, entre aspas. Acusou a obra de castelo de mentiras, com conteúdo anticristão que fantasiava fatos históricos. E ainda pediu que os católicos boicotassem o filme quando fosse lançado. Manila, nas Filipinas, e a Índia são alguns dos lugares que baniram ou classificaram severamente o livro. 5. Quem é Você, Alaska, de John Green. A maioria das reclamações são porque a obra teria conteúdo com linguagem ofensiva e descrições sexualmente explícitas. Em alguns casos era leitura obrigatória nas escolas, mas o livro teve problemas em várias cidades: Nova York, Tennessee, Colorado, Nova Jersey, Wisconsin e Kentucky. Só reclamações de pais pedindo que o removessem da grade. A treta foi grande e teve pai que chamou o livro de pornografia mental e detalhava o número de vezes que a palavra era usada e
Também. Its list of the 10 most challenged books of the year in the United States. Challenged meaning someone requested to have the book removed from a school or library. And it turns out the most challenged book of 2015 was Looking for Alaska, which was written by me. The book has been challenged and banned around the country for offensive language and sexually explicit descriptions. Text is meaningless without context, and what usually happens with Looking for Alaska is that a parent shows one particular page of the novel to an administrator, and then the book gets banned without anyone who objects to it having read more than that one particular page. That passage ends, "We didn't have sex, we never got naked, I never touched her bare breast, and her hands never got lower than my hips. It didn't matter. As she slept, I whispered, I love you, Alaska Young." So in context, the novel is arguing really in a rather pointed way that emotionally intimate kissing can be a whole lot more fulfilling than emotionally empty oral sex. 4. Death Note. O mangá japonês foi proibido na China por autoridades que disseram que estavam protegendo a saúde física e mental dos estudantes. Foi em 2007, mas como o governo não consegue controlar a internet, é humanamente possível, claro, a série só explodiu em sucesso, ainda que todos os mangás tivessem sido retirados das bancas. Uma organização de pais na Rússia escreveu uma carta aberta ao presidente Putin, pedindo que o mangá fosse banido, e tudo porque uma jovem que se matou possuía 4 volumes da série em seu quarto. A polícia disse que investigaria o caso para ver se tinha alguma ligação, mas esses pais se esqueceram que o país deles é o terceiro com o maior número de jovens tirando a própria vida, infelizmente, segundo a Unicef. Eu sou a justiça, eu protejo os inocentes e aqueles que temem o mal. Eu vou me tornar o Deus de um novo mundo que todos desejam. Todos aqueles que se opõem a esse Deus é que são do mal. Ele tem que morrer! 3. O Senhor dos Anéis. Em 2001, o livro foi criticado por grupos religiosos, sempre eles por seu conteúdo tido como pagão. De novo, no Novo México, Estados Unidos, membros de uma igreja queimaram cópias. Ainda que não haja sequer uma citação a coisas satânicas, o livro foi acusado de fazer apologia ao satanismo. E isso porque Tolkien era cristão. Dois. Jogos Vorazes, de Suzanne Collins. A trilogia está na lista dos livros mais banidos por pais e educadores, que acusam a obra de insensibilidade, linguagem ofensiva, violência e por trazer um ponto de vista religioso inapropriado para a faixa etária. Foram vários casos nos Estados Unidos e em 2010 foram pelo menos 348 casos de banimento. 1. Mein Kampf. A Bíblia do Nazismo caiu em domínio público em 2015 e foi escrita por Hitler em 1924. É mais ou menos uma autobiografia e tal. O livro voltou a ser publicado na Alemanha 70 anos depois de sua proibição. Não precisa nem explicar muito sobre as motivações, né? Sobre o livro do mal, que incita a prática de intolerância contra grupos sociais, étnicos e religiosos. Prega também o racismo e incentiva o extermínio de pessoas que fazem parte das minorias, como judeus, ciganos, negros e homossexuais. Bem, tem diversos motivos para ser proibido. Em 2017, no Rio de Janeiro, depois que o livro caiu em domínio público, como eu já falei em 2015, a polícia de Copacabana apreendeu em uma banca de jornal 8 exemplares de uma versão clandestina. Não havia ficha catalográfica, nome do tradutor, nome de editora, nem o registro de ISBN. Bem, é clandestino, né? E é isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem e se inscrevam no canal. Dá bastante trabalho fazer a pesquisa para esse tipo de vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Ajudem o canal a crescer. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou!